Agora, uma notícia que pode agradar ou desagradar aos São Paulinos. O ex-jogador de futebol Raí, muito conhecido por suas atuações na política na Europa e também por muitas posições mais progressistas, é cotado a disputar o governo de São Paulo ou uma vaga no Senado pelo Estado no ano de 2026. A ideia é estudada por aliados do Planalto que consideram lançar nomes fora da política tradicional para atrair mais votos e apoio. Um dos líderes do PT em São Paulo, Kiko Seleguin, afirmou que Raí seria muito bem-vindo ao partido, mas esclareceu que ainda não houve um contato direto. O médico, autor e apresentador Drauzio Varella também foi citado em discussões internas, mas a sigla ainda considera o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o nome mais competitivo no Estado, mas sua rejeição também é um empecilho. Você, Cristiano Beraldo, os nomes que estão sendo aventados pelos grupos mais progressistas para lançá-los na próxima eleição. Raí, foi jogador aqui do São Paulo Futebol Clube, jogou também na França, no Paris Saint-Germain, é um nome aventado para disputar, inclusive, o governo do estado de São Paulo. Falaram em Drauzio Varella, enfim, estão colocando alguns nomes sobre a mesa. Talvez a história de Gustavo Lima tenha mexido com os integrantes desses partidos progressistas e agora querem lançar alguns mais famosos. Raí estaria no mesmo nível de Gustavo Lima, Beraldo? Pois é, o Gustavo Lima é um rojão, o Raí e o Drauzio Varella são uma bombinha ali, né? um estalinho, porque não há como comparar o que é o fenômeno Gustavo Lima do ponto de vista de penetração de público, ele que tem milhões e milhões de seguidores, faz shows quase que diários, é uma figura que tem uma identidade com uma parcela importante da população brasileira e que, obviamente, consegue criar uma exposição nacional com uma facilidade muito grande. Se a gente olha para o Raí, o problema do Raí é que ele conviveu muito tempo, continuou convivendo muito tempo na França, um país socialista, onde a concepção do francês, e isso é um problema grave para a França hoje, a concepção do francês é que ele trabalha até a idade da aposentadoria, quando então ele entrega a vida dele ao Estado e o Estado que se vire para tomar conta dele. É uma mentalidade que não tem condição de ser transferida para o Brasil porque simplesmente é inviável nós pegarmos esse tipo de comportamento que o governo francês tradicionalmente tem e trazermos para cá. Então, as referências de Raí para a política são péssimas. Ele que fez campanha para o atual presidente da República, ele que se colocou ali, mas ele traz, assim, referências realmente perigosas até para uma administração de executivo no Brasil. E Drauzio Varella, que, enfim, já tem uma idade avançada, não sei com que idade ele está, e tem uma referência porque participa de programas de TV já há muitos anos e, enfim, ali teve uma atuação importante no Carandiru como médico e muito festejado, mas convenhamos, com todo o respeito ao doutor Drauzio Varella, não me parece ter o perfil necessário até para continuar esse combate ao crime que precisa acontecer e continuar acontecendo em São Paulo. Não teremos isso na hipótese de doutor Drauzio Varella ser candidato e vencer uma eleição em São Paulo. Então, de forma que a população de São Paulo ela tem consciência dos avanços que estão acontecendo. E eu acho muito difícil qualquer um desses nomes, desses estalinhos aí que a esquerda está ensaiando, qualquer um desses nomes conseguir ter tração para ganhar a possibilidade de vencer uma eleição majoritária. Pois é, só uma curiosidade, você mencionou a idade de Drauzio Varella, está com 8,1. 81 anos, eu acho que nesse momento da vida, acho que a última coisa que ele quer é disputar uma eleição, né? Tem mais coisas para fazer, talvez curtir a família. Você, Dávila, não sei para que time o Dávila torce, se conhece o Raí pessoalmente, mas a gente acompanha
O Raí e suas manifestações políticas, né, Dávila? Inclusive, tem sido um nome muito citado nas reuniões feitas por integrantes de partidos progressistas de que poderia ser um bom nome na disputa ou pelo Senado, pelo estado de São Paulo, para o Senado, ou então para o governo de São Paulo. Talvez um cargo executivo fosse demais. Mas o que acha do nome de Raí e também de Drauzio Varella? Seriam bons representantes para a esquerda, Dávila? Bom, primeiro um esclarecimento fundamental. Eu torço para o Santos Futebol Clube, o glorioso alvinegro. Pô. Então, não tem nada a ver com São Paulino, não, hein, pô? Mas vamos à questão Raí e Drauzio Varella. Bom, primeiro mostra a crise do PT. O PT não tem mais quadro em São Paulo. O colégio eleitoral, onde foi o berço do nascimento do PT. O PT chega à eleição de 2026 sem um nome competitivo em São Paulo. Isso mostra a degeneração do partido em atrair e formar quadros. Essa história do demiurgo Lula sufocou a criação de lideranças políticas. O PT é um partido que não tem lideranças no estado de São Paulo mais. E isso é muito grave. O PT corre um sério risco de acabar como o PSDB, que era outro partido que nasceu em São Paulo muito forte e acabou. Por quê? Porque não conseguiu formar quadros. E é isso que pode ser o fim patético do PT, mostrando claramente que não tem candidato competitivo. Segundo ponto, o PT está buscando recrutar gente que não tem cara de petista. Então, não, pegar um cara lá, o Raí, jogador de futebol, ou o Drauzio Varella, um médico que tem muita reputação, que não tem histórico na política. É importante buscar um nome que não tem histórico na política para aparecer para o eleitor que ele não tem nada de petista. Então, é o PT escondendo o PT numa eleição em São Paulo. Veja o desespero do PT em São Paulo hoje. Então, esse me parece um ponto muito singular nessa história. O partido que nasceu em São Paulo, foi forte em São Paulo, não tem quadros para apresentar uma candidatura competitiva em São Paulo. E provavelmente vai acabar apoiando um candidato de outro partido. Por exemplo, o Márcio França, que já foi candidato ao governo do estado de São Paulo e é do PSB. Assim como apoiou Boulos em São Paulo, porque não tinha um candidato competitivo. Veja a tragédia de um partido que não forma mais quadros, né? Difícil ter um futuro brilhante. E o último ponto, nós temos de parar com esse modismo de achar que política serve para qualquer um. Política não serve para qualquer um, não. Nós temos de, primeiro, priorizar as pessoas da política. Eu sei que o Mota é muito cético em relação às lideranças políticas, mas nós temos bons quadros na política, sim, temos excelentes quadros. Eu trabalho com liderança pública há 17 anos e eu posso garantir a vocês, tem uma safra muito boa de prefeitos, governadores, secretários estaduais, secretários municipais, e nós precisamos dar espaço para essas pessoas crescerem. Essas pessoas é que entendem de política pública. Essas pessoas é que sabem lidar com a política. Essa história de pegar a gente só porque é famoso, trazer para a política, achar que vai resolver nada. A complexidade dos problemas no Brasil é extraordinária. Nós precisamos... Você não faz isso na sua empresa? Você pega na sua empresa um cara na rua só porque ele é arrumadinho, tem seguidor, põe ele de CEO na sua empresa? Por que tem que fazer isso no país? Não faz o menor sentido. Então, nós temos de incentivar a fila andar na política. Isto é, dar espaço, notoriedade para as pessoas que estão na política e estão fazendo um bom trabalho. Porque senão o que a gente está fazendo é desencorajando as boas pessoas que entraram na política a permanecer na política. E é isso seria muito ruim para o país. Portanto, vamos procurar quadros na política e não fora da política. Pois é, uma mensagem, inclusive, viu, Dávila, dizia justamente isso, que ao longo das últimas décadas o Partido dos Trabalhadores apostou sempre nos mesmos nomes, né? Lula para a eleição presidencial, Marta para a cidade de São Paulo, Genuíno e mais uns outros para a Câmara Federal, sempre o Suplicy para o Senado. Não produziram novos nomes, né? Não incentivaram os jovens a entrarem no Partido dos Trabalhadores,
que tem essa dificuldade, né, Mota, de achar bons quadros, e agora a estratégia talvez seja apostar nos famosos. Raí e Drauzio Varela estão na lista. Eu não sei se eu chamaria isso de estratégia, né, Caniato? Eu acho que talvez, em parte, a dificuldade da esquerda de desenvolver quadros tem a ver com o fato de que as ideias da esquerda são ideias antiquadas, ideias que não servem mais, ideias que já se provou, que só levam à pobreza, à opressão, à tirania. É muito difícil hoje você convencer um jovem de que a propriedade privada é um erro, né? Porque, no fundo, atrás de toda crença socialista, comunista, progressista, tem isso. As pessoas, quando acordam para essa realidade, elas dizem, não, eu não quero isso para mim. É difícil você convencer um jovem que o melhor sistema político é o sistema do partido único, porque isso é que é o sistema comunista. Quando você encontrar um deputado estadual do seu estado, ou um vereador da sua cidade, ou um deputado federal, ou um senador que pertença ao Partido Comunista Brasileiro, saiba disso. Existe Partido Comunista Brasileiro aqui no Brasil, mas na China não existe o Partido Democrático Chinês. Na China só existe um partido, o Partido Comunista, que é dono de tudo. Não existe propriedade privada na China. O que existe lá é um faz de conta. A qualquer momento o governo pode chegar e tomar tudo que é seu. Então como é que você convence a um jovem que está olhando os foguetes do Elon Musk que dão marcha ré, que está olhando os carros do Elon Musk, tudo é o Elon Musk, né? Mas é mesmo, que dirigem sozinhos, que está olhando os sistemas de inteligência artificial, os jovens que querem ser independentes, querem melhorar de vida. Infelizmente, muitos deles querem ir embora daqui, querem morar nos Estados Unidos, porque querem usufruir de todas as coisas boas da civilização ocidental. Como é que você convence um jovem desses a ser socialista? Essa pergunta tem uma resposta. Você só convence o jovem a ser socialista enganando o jovem, dizendo que o socialismo é amor, que o socialismo é proteção das minorias, que o socialismo é que cuida do meio ambiente. Agora vai na China ver o meio ambiente da China para você ver como é que é. Então eu acho que vem daí essa estratégia que, na verdade, eu chamaria de desespero. À medida que as eleições se aproximarem, a gente vai ver esse desespero aumentar cada vez mais. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque: o ex-jogador Raí cotado para o governo de São Paulo ou até Senado Federal. Recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, a gente discute e analisa aqui uma informação que veio à tona de que o Partido dos Trabalhadores estaria estudando alguns nomes para disputa para o governo de São Paulo e também Senado Federal. Nos vários nomes que estão sendo destacados, alguns que são bem conhecidos do público: o ex-jogador de futebol Raí e também o médico e também apresentador de TV Drauzio Varela. Agora, Beraldo, o Mota trouxe um ponto muito interessante, né? Porque os partidos progressistas, ao longo dos anos, sempre tiveram a hegemonia entre os jovens, né? E a gente pode observar como isso se deu nas universidades públicas, nas federais, nas muitas manifestações, aqueles jovens que se utilizavam até de bandeiras, camisetas que faziam menção a algum tipo de partido. Só que isso mudou, né? Mudou talvez de 2013 para cá, a gente pôde observar um movimento crescente. É possível até fazer um paralelo com o que acontece na Argentina, que grande parte do apoio de Javier Milei vem de um grupo de jovens, principalmente. Por que a gente tem observado um aumento importante, substancial, de jovens que não se identificam mais com as pautas de esquerda e com os políticos de esquerda? A paixão acabou, Caniato. As pessoas, na verdade, quando você olha no Brasil, essa geração que veio depois do regime militar,
e que elegeu os primeiros representantes de esquerda a partir de eleições livres, essas pessoas elas tinham um ideal, uma ideia que era representada por essas pessoas de que a gestão socialista do país era o melhor caminho para se ter igualdade. Um país tão desigual como o Brasil, então, na cabeça dessas pessoas, se houvesse ali alguém preocupado com as causas sociais, que olhasse para os mais pobres e fizesse alguma coisa relevante para melhorar a vida dessas pessoas, então essas pessoas mereciam o seu voto, mas era mais conectado à causa do que às pessoas em si, que foi um movimento diferente do que aconteceu com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro conseguiu trazer para si um número muito grande de apoiadores dele, porque ele falava determinadas coisas, ele prometia, ele se comprometia com um determinado comportamento, uma vez eleito presidente da República, que as pessoas se identificavam com ele. Quer dizer, ele ia, era o mito, as pessoas o apelidaram de mito. Por quê? Porque ele ia vencer o sistema, era diferente. Então, quando a gente olha para essa dinâmica da esquerda brasileira, que está no poder hoje, como já esteve por tantos e tantos anos no passado, ficou claro para essas pessoas que a vida não melhorou. As pessoas em situação de pobreza no Brasil representam ainda um número extremamente elevado. A inflação corroeu o poder de compra, os boletos vão chegando e essas pessoas vão se debatendo aí diante dessa realidade que está muito difícil bancar a vida no Brasil, dificuldade de emprego, criminalidade, tantos outros problemas que a gente fala. Então, a esquerda já deu demonstrações muito claras de que ela não conseguiu, com a sua fórmula mágica, resolver os problemas do Brasil. E aí, Canhado, a figura do presidente da República, ela concentrou muito esta imagem da pessoa pobre que conhece a realidade do povo brasileiro e que subiu na vida defendendo as causas dos pobres, dos metalúrgicos e tal, né? E criou-se essa grande mística em torno dele que hoje já não é mais suficiente, inclusive, para elegê-lo. A gente precisa reconhecer que a eleição do presidente se deu no sentido de confrontar uma ameaça, um malvadão que era Jair Bolsonaro. Foi um voto com medo do outro e não necessariamente votos suficientes para elegê-lo diante de uma admiração. E só para concluir, Canhoto, eu queria só abordar a questão da renovação. A gente precisa lembrar também que, eu não vou nem falar à direita, mas a não-esquerda brasileira, no passado, teve em Aécio Neves a grande expectativa de renovação. E o que Aécio Neves fez, que vinha com todo vigor ali, era o presidente, era o governador de Minas, que participava de festas, que todo identificado ali com a vida de pessoa jovem. O que ele fez nas suas escolhas? Apoiou Itamar Franco, já quase 80 anos de idade, para o Senado. Colocou, quando o Aécio Neves disputou a eleição, no seu estado, convocou Pimenta da Veiga, também chegando aos 70 anos, para ser candidato ao governo. Trouxe Aloysio Nunes para ser o seu candidato a vice. Quer dizer, Aécio Neves é o exemplo de como as pessoas se iludiram na expectativa de uma renovação quando ele tinha uma cabeça completamente antiquada e vivia cercado dessas figuras antigas da política brasileira e não produziu uma liderança jovem que pudesse representar uma continuidade. Então veja como esse tipo de defeito na atuação política não é exclusividade só do PT. Pois é, inclusive só uma curiosidade, viu, Beraldo? Você disse que Gustavo Lima seria um rojão e Raí seria um estalinho, ou em algumas localidades uma biribinha. Eu fiquei curioso, fui olhar o Instagram dos dois. Gustavo Lima tem mais de 45 milhões de seguidores. O Raí está com 375 mil. Bom, acho que não é por isso que estão aventando o nome de Raí, né?
Bom, a gente vai seguir acompanhando, claro. Qualquer novidade a gente traz aqui e debate com os nossos comentaristas.